Que a graça e a paz do Senhor, ela se derrame sobre as nossas vidas nessa manhã, de acordo com a sua palavra, que nós vamos compartilhar no Salmo 119. Será que a gente termina ele hoje? Não? Acho que não dá, né? Então a gente começa hoje, vai até o domingo que vem, né? Sem parar. Salmo pequenininho, Salmo 119, nós vamos ler lá no verso 49. Isso, lá no verso 49. Salmo 119, a partir do verso 49. Amém? Amém. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na minha casa de peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Amém? Vou continuar não, é só esse pedacinho. É só uma porção de algo completo, que você depois pode contemplar no seu lar, junto com a sua família. Você pode se assentar com a sua família e de repente colocar, olha, vou ler o Salmo 119 junto com a minha família. E você lê uma porção. Você pode ler uma porção dela por 22 dias. São 22 porções que esse salmo está dividido. São 22 estrofes. E cada estrofe dessa começa com uma letra do alfabeto hebraico. São 176 versículos. E aí cada porção, tem algumas bíblias que inclusive trazem a letra, né? Na parte de cima. Cada porção ele traz uma letra do hebraico. Então são 22 porções. Este é um texto, irmãos, né? Num contexto geral, o Salmo 119, ele tem como principal tema a Escritura Sagrada e a sua obediência. Os 176 versículos vão se referir exclusiva e unicamente a exaltar a Escritura Sagrada. E aí eles vão usar várias palavras, né? Os preceitos da lei, a lei do Senhor, as Escrituras, e ele vai usar várias palavras, os mandamentos, tudo isso se referindo à Escritura, como um tema central. E o objetivo para o qual nós a recebemos, que é nos levar a obedecer essa Escritura. À medida que nós vamos lendo essa Escritura, nós precisamos entender uma coisa. Este Salmo, ele é uma poesia. E é uma poesia que revela toda a beleza do mandamento de Deus. Ele vai revelando porção por porção para nós a beleza, a grandeza, a majestade do mandamento de Deus para as nossas vidas. São ensinamentos de um pai amoroso para os seus filhos. E os ensinamentos, o Salmo, né, quando ele trata da questão das Escrituras Sagradas, ele tem pelo menos, no mínimo, 3 ensinamentos importantes para a minha e para a sua vida. Uma questão que diz respeito ao ensino pedagógico. É uma escritura que ela vai nos ensinar, vai nos instruir, vai corrigir os nossos passos, vai reorientar a nossa caminhada. Por isso é algo pedagógico.
tem o ensino civil. Assim como nós vivemos e temos um código civil que estabelece leis, que se nós rompermos essa lei, existem consequências, não é verdade? Se você passa um farol vermelho, você tem uma consequência. Se você trafega acima da velocidade permitida em uma rodovia, tem consequências. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, também tem uma questão civil para mim e para você. Ela estabelece limites de preservação da nossa própria vida. Não ande por este caminho, não faça isso, porque se você fizer, algo de ruim irá acontecer. Pedagógico, civil e moral, que diz respeito ao nosso comportamento, como que nós devemos nos comportar nos relacionamentos sociais. Como que eu me comporto numa relação com meu irmão, com a minha irmã, como que eu me comporto num relacionamento com Deus. Então, no mínimo, 3 orientações nós aprendemos com o Salmo 119. E é isso que Davi faz aqui. Ele, como um amante da palavra de Deus, ele escreve este poema, que é uma declaração de amor e um chamamento à obediência dos seus irmãos, os servos do Senhor. Enquanto Davi ele expressa esse amor a Deus, essa exaltação à palavra, por meio de lamentações, por meio de súplicas, por meio de orações, por meio de cânticos, ele não esconde as suas falhas. Ele não diz que ele é perfeito, em momento algum, mas ele rasga o coração diante da palavra do Senhor. Porque quando nos aproximamos da palavra, ela mostra o que há de melhor e o que há de pior dentro de cada um de nós. E é isso que acontece com Davi, quando ele escreve este salmo. E aí eu gostaria de te perguntar nesta manhã, qual é o teu consolo nos dias de dificuldade, nos dias de sofrimento, nos dias de aflição, nos dias de angústia? Qual que é o teu consolo? O que te consola nesses dias? Essa pergunta eu te faço porque ela é o tema central da nossa reflexão nessa manhã. Qual é o teu consolo nos momentos de dificuldade? Que é o verso 50. O verso 50 ele traz isso, né? A resposta do Davi. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola no meio do sofrimento é que a tua palavra me dá vida. Eu encontro vida na sua palavra. E nós, cada ser humano, pode pensar nisso. Porque Davi fala, o que me consola na minha aflição, e você pode também dizer isso, o que me consola na minha aflição? Cada ser humano pode dizer, na minha aflição. Por quê? Porque todos nós sofremos aflição, todos nós passamos por sofrimentos. O sofrimento não é uma prerrogativa, não é exclusivo de uma determinada pessoa, de um determinado grupo, mas todas as pessoas enfrentam sofrimentos diários, sejam psicológicos, emocionais, físicos, espirituais, e muitas vezes mais de um sofrimento ao mesmo tempo. Por exemplo, uma doença psicossomática, emocional, ela descarrega onde? No nosso físico, afetando todo o nosso ser, trazendo desconforto ao nosso corpo, desequilibrando as nossas emoções, bagunçando a nossa forma de pensar, desorganizando os nossos pensamentos. Todos enfrentamos aflições. E elas serão enfrentadas até o último dia de vida de cada um de nós. Mas como que nós enfrentamos essas aflições? Essa é sobre isso que Davi vai tratar nessa porção aqui, nessa porçãozinha de alguns versículos do Salmo 119. O que é que me consola no dia da aflição, no dia da angústia, no dia do sofrimento? O que é que me traz paz?
E ele começa a falar isso porque, conforme nós falamos, cada ser humano, cada um de nós, tem sofrimentos coletivos, porque sofremos às vezes com uma igreja juntos, sofremos com a família juntos, mas também temos sofrimentos que são particulares, que são sofrimentos nossos, pessoais, aos quais muitas vezes nós só revelamos a Deus. Quando revelamos, Ele sabe, mas muitas vezes Ele aguarda que nós compartilhemos esses sofrimentos com Ele por meio de oração. O Provérbio 14, verso 10 diz que cada coração conhece a sua própria amargura. Provérbios 14, verso 10. Cada coração conhece a sua amargura. E o que me consola nessa amargura? O que me consola nessa aflição? O que me consola nesse sofrimento? É aí que Davi nos conduz a algumas questões, a uma reflexão de que a lembrança é um grande consolo para os nossos sofrimentos. Por que a lembrança? Porque ele trata exatamente, pelo menos 3 versículos ele vai falar de lembrança. Primeiro ele pede ao Senhor, para que o Senhor se lembre. O primeiro verso, o verso 49, lembra-te. Ele não está falando para mim, nem para ele. Ele está falando para o Senhor. Senhor, lembra-te da promessa que o Senhor fez ao teu servo. E o interessante é que cada promessa, cada lembrança, né, assim como uma lembrança é um grande consolo para o nosso sofrimento, porque cada lembrança traz a nós um pensamento, traz a nós uma emoção, traz a nós uma atitude. Não é verdade? Quando você lembra de alguma coisa, do seu passado, isso vai trazer para você lembranças, sentimentos e emoções, né? Traz também, em alguns casos, atitudes. Nós brincamos muitas vezes em casa, né, que é bom quando a gente viaja, a gente gosta de tirar bastante foto. E a gente pega essas fotos e às vezes coloca ali em alguns quadros espalhados em casa, na geladeira e tudo mais, para que nos dias maus a gente se lembre de que vivemos dias bons. Isso é importante. Quando você não tiver dinheiro para viajar, aí você olha para a porta da geladeira com aquela fotinha lá, daquele momento, aquele lugar legal que você foi, que você gostou, foi bom pra caramba. Poxa, essa viagem foi muito boa. E aí nessa hora vai te trazer a lembrança, falas que foram compartilhadas, momentos, lugar, pessoas que estavam ali e que de repente naquele momento a pessoa estava e hoje já não está mais. Então vai te trazer um sentimento às vezes de saudade. Saudade da pessoa, saudade daquele lugar, daquele tempo, daquele acontecimento. Lembranças, irmãos. E assim, Davi ele começa com uma oração. Lembra-te, Senhor. O Senhor então se esqueceu? Não, irmãos. Muitas vezes a gente acaba trazendo para nós algo que é falado para Deus, né? Lembra-te, Senhor, como se Davi estivesse falando assim: o Senhor se esqueceu. Não, Davi não está falando que o Senhor esqueceu, até porque o Senhor não se esquece de nada, nem de ninguém. Deus não tem Alzheimer, Deus não tem esquecimentos. A mente do Senhor ela é privilegiada em 100%. É uma mente que não se esquece de nada na eternidade, porque é uma mente que não está limitada ao tempo. Ele está acima do tempo, Ele é o dono do tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O sofrimento de 70, 80 anos de uma vida inteira pode ser para Deus como um estalar de dedos ou um piscar de olhos. Deus não está preso nessa questão do tempo.
Deus não se esquece. E quando Davi ele fala, lembra-te, Senhor, o lembrar, quando a gente fala disso, são promessas. Lembra que eu falei no começo da nossa reunião de hoje? Que o nosso problema é que a gente não toma posse das promessas de Deus para a nossa vida. E por isso, muitas vezes, nós definhamos na vida cristã. Nós vivemos nos arrastando. Por quê? Nos esquecemos das promessas de Deus. E pensamos que Deus também se esqueceu de nós. Eu estou nesse perrengue, estou sofrendo, estou não sei o que, tal. Deus se esqueceu de mim, Deus não olha mais para mim, Deus me abandonou. Não, irmão, Deus não se esqueceu de você. Deus não deixou você, pelo contrário, os olhos do Senhor estão sobre os justos e injustos, estão sobre todos nós, contemplando os bons e os maus. Quando a oração de Davi ao Senhor diz, lembra-te, ele está dizendo, Senhor, age conforme a tua promessa para comigo. É isso que quer dizer o lembra-te para Deus. Quando você ora ao Senhor, Senhor, lembra-te da tua promessa para comigo. Você está pedindo ao Senhor, você está rogando ao Senhor, Senhor, age comigo de acordo com a tua promessa. Porque o Senhor é um Deus que não se esquece de ninguém. E é importante a gente observar isso aonde? Nas Escrituras. Deus, Ele não se esqueceu de Adão depois que o Adão pecou. Ele abençoou Adão com filhos e continuou abençoando ele com mais filhos depois que Caim matou Abel. Ele deu mais um filho a Adão, chamado Sete, e outros filhos e filhas. E nós quando olhamos também podemos ver que Deus ele não se esqueceu de Enoque. Numa geração em que muitos viviam muitos anos, 900 anos, 800 anos, Deus não se esqueceu de Enoque, que caminhou com Deus ali 365 anos. E Deus não permitiu que o Enoque enfrentasse a morte, mas trouxe Enoque para si. Enoque já não foi mais encontrado entre os seres humanos, porque o Senhor tomou ele para si. O Senhor agiu de acordo com a promessa. Deus não se esqueceu de Noé no meio de uma geração perversa e má, violenta. Mas Deus guardou Noé e sua família do juízo que veio. Deus ele não se esqueceu do seu povo que ficou escravo no Egito por mais de 450 anos. Mas quando esse povo clamou ao Senhor, o Senhor agiu, enviando um libertador para esse povo. O Senhor não se esqueceu de José quando esteve preso. O Senhor não se esqueceu de Jó quando passou pela provação. O Senhor não abandonou o povo de Israel quando foi levado cativo por 70 anos para a Babilônia. E por que você acha que o Senhor se esqueceu de você? Deus não se esquece dos seus filhos. Sabe quando você vai fazer uma prova na escola? Aí naquele dia você nunca tem pergunta para fazer para os professores antes, né? Mas naquele dia você está cheio de dúvida. Quando você pega a prova, você olha a prova, ô professor, estou com uma dúvida aqui. Será que você pode me ajudar? Na hora da prova é o momento do silêncio do professor. Porque o professor ele vai te ensinando o que você precisa aprender dia após dia. E você tem todas as oportunidades de tirar as suas dúvidas. Até que venha a prova. Quando a prova chega, é o momento que o professor se cala, para ver o que o aluno realmente aprendeu. Isso não quer dizer que ele se esqueceu de você. Quer dizer que você precisa realmente colocar em prática aquilo que ele tem te ensinado. Mas Davi, quando ele fala da questão do lembra-te, Senhor, por que lembra-te, Senhor? Porque quando ele ora ao Senhor para que o Senhor haja na vida dele de acordo com a promessa que lhe foi feita, ele diz o quê? Que isso enche ele de esperança.
É a ação e o poder de Deus agindo em nós e através de nós que faz com que o coração do salmista se encha de esperança, que é o que tem aí o verso 49. O coração dele se enche de esperança quando ele ora ao Senhor para que o Senhor haja, para que o Senhor se lembre da promessa e haja firmemente na vida dele. Um coração transborda de esperança, porque se existe um lugar onde você deve depositar a sua esperança, é no Senhor, é na sua palavra, são nas suas promessas, porque Deus, ele não se esquece de ninguém. E por que eu posso depositar a minha esperança no Senhor? Porque o Senhor, ele é um justo juiz. E aí o Davi, ele vai agora trazer duas lembranças próprias, porque eu preciso me lembrar. Por quê? Porque eu esqueço. Deus não se esquece das suas promessas, mas eu me esqueço das promessas de Deus. Eu me esqueço de boas ações que as pessoas fazem para mim durante uma vida inteira, e eu só me lembro da última ação, quando de repente não foi agradável para mim. Sabe aquelas questões? Poxa, fulano me ajudou uma vida inteira, e aí teve um momento que essa pessoa não pôde estar comigo. E aí eu faço o quê? Eu me lembro única e exclusivamente daquele último momento. E eu jogo fora toda uma vida de cuidado, toda uma vida de caminhada. Deixa eu tentar dar um exemplo, que vocês estão com a cara de que estão com dúvida ainda dessa questão. Digamos, um pai que cuida do seu filho por 40 anos, 50 anos, e esse pai chega um momento em que ele já está idoso, e aí o filho fala para o pai: olha, eu preciso de um dinheiro para resolver um problema. E o pai naquele momento não pode dar aquele dinheiro. E aí o filho toma aquele último momento: meu pai nunca me ajudou em nada. Quando eu precisei, ele não estava comigo, me abandonou. Mas ele esqueceu os 40 anos que o pai viveu para ele, por ele, abençoando, guardando, protegendo, aconselhando, perdoando. Mas aquele último momento, deixou de prestar por uma vida inteira. Porque nós temos uma mente, irmãos, uma mente que muitas vezes se foca nos últimos acontecimentos. Eu acho que a gente até inclusive falou na última sexta-feira, né? De que a gente muitas vezes deixa, né? A gente se lembra sempre da última coisa, esquece uma coisa ruim que foi falada no dia, estraga um dia bom inteiro. Você teve um bom dia. Poxa, né? Foi um sábado maravilhoso. A gente saiu, levantou cedo, tal, e foi no parque, e fez, e aconteceu, e se divertiu, e barará, 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 barará. Quando chegou lá no final, perto de dormir já, teve uma palavrinha que alguém falou que não te agradou. Nossa, esse dia foi uma porcaria. Por mim esse dia poderia nem existir. Lembra disso que a gente falou na sexta-feira? Então, é exatamente assim. A nossa mente, a nossa memória, as nossas lembranças, infelizmente, quando nós vamos olhar no nosso baú, a palavra do Senhor fala que o bom homem tira bons tesouros do seu baú, né, do seu tesouro, e o homem ruim tira maus tesouros do seu mau baú. E é o que acontece. Muitas vezes nós abrimos o baú e só olhamos aquilo que está em cima. Foi a última coisa que nós colocamos. E nos esquecemos que existe todo um contexto por trás, que existe toda uma história, que existem muitas coisas que aconteceram. E nós simplesmente jogamos fora. Por isso Davi, quando ele vai falar isso, ele começa pedindo ao Senhor uma oração a Deus. Essa oração ao Senhor, ela enche o coração do Davi de esperança. E aí depois ele começa a olhar para ele mesmo.
né? Ele fala, olha, eu me lembro, lá no verso 52, eu me lembro dos teus juízos. Então eu não me lembro, eu não esqueci que Deus não se esquece de ninguém nem de nada, mas Deus se lembra de tudo e de todos. Mas eu preciso me lembrar de que Deus, ele é um justo juiz. Quando eu fizer algo errado, Ele vai me corrigir. Assim como quando eu faço algo de certo, Ele vai me conduzir. De uma forma ou de outra, eu tomando uma decisão boa ou tomando uma decisão ruim, o Senhor vai agir na minha vida. Quando eu me lembro dos teus juízos, que juízos são esses, né? Quando eu recordo dos juízos do Senhor, e aí eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso entender que Adão, mesmo sendo amado, foi colocado para fora do paraíso porque desobedeceu. Deus não agiu com complacência, com meia justiça, não. Caim, quando matou o seu irmão, Deus não passou a mão na cabeça dele. Deus mandou ele para viver em terras longínquas e pôs uma marca nele, para que ele não fosse morto por outras pessoas por ser um assassino, mas aquela marca também lembrava ele de quem ele era. Houve juízo. Deus trouxe juízo nos tempos de Noé, por causa da desobediência daquele povo, da maldade, da violência que se avantajava, que aumentava a cada dia, ao ponto de chegar ao trono da graça do Senhor. E o Senhor agiu com juízo. Imagina quantas pessoas estavam do lado de fora da arca. Os gritos de desespero. Porque isso é importante, a gente precisa lembrar também, né? E o Davi, ele não se esquece dessas questões. Essas pessoas que agora estavam desesperadas quando o juízo veio, são os mesmos do verso 51 e 53. São aqueles que zombam, são pessoas soberbas, orgulhosas, que zombam continuamente, todos os dias, daqueles que buscam o Senhor. O fato das pessoas zombarem da sua fé, da sua busca por santidade, não deve impedir você de continuar vivendo em fé e santidade. É isso que ele fala no verso 51. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia eu não me afasto de ti. Muitas vezes, quando vivemos no meio de um povo difícil e complicado como é o ser humano, né? A nossa fé é um motivo, muitas vezes, de questionamentos. Dizem que você é uma pessoa maluco, fala com quem não existe, fala que é pobre que é rico quando perde tudo, que é mais forte quando está fraco. Isso é maluco. A nossa fé é motivo de loucura para as pessoas, e o nosso desejo de ser santo como Deus é santo, e Ele diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. A nossa busca por santidade é motivo de chacota. As pessoas tiram sarro daqueles que buscam viver uma vida de santidade. Nossa, mas você nunca se deitou com homem ou com mulher nenhuma? Não, porque eu estou me guardando para um casamento, para a pessoa que o Senhor tem preparado para mim. Você é um trouxa. Não é isso que a gente ouve? Você é um trouxa, você é uma tonta. Tem que experimentar muito antes de poder decidir por um ou por uma. É o que nós ouvimos. Isso não é santidade, é promiscuidade.
Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Por que que isso não é sadio? Não é bom? Porque se a gente for seguir esta regra de que tem que experimentar até achar alguém que você realmente goste, ok. Só que todas as vezes que você se deitar com ele ou com ela, você vai se lembrar daquele ou daquela que você já tinha se deitado e vai começar a fazer comparações. Isso vai ser bom para o seu casamento? Não vai. Isso vai edificar um casamento santo? Não vai. Porque constantemente você vai estar adulterando em pensamento. Porque fulano beijava melhor, porque ciclana fazia não sei o que melhor, porque... A nossa busca por santidade é motivo de chacota. Lá vai o santarrão, a santarrona. Lá vai o beato, a beata. Vamos viajar. Não, eu vou para a igreja. Vamos para a praia. Eu vou para a igreja. Vamos para... Não, eu tenho um compromisso com o meu Deus. Você tem que viver a vida. Tem que aproveitar. Não foi que a gente viu a semana passada, né? Comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. As pessoas vivem dessa forma. Tem que aproveitar tudo e todos, o tempo todo. Por quê? Depois não tem mais nada, morreu, acabou. Você precisa descansar, você precisa restaurar suas energias, o seu corpo. Você precisa de um sono reparador. Não, quando eu morrer eu vou dormir eternamente. Não vai não. Não acha que você vai dormir eternamente, porque não vai. Nós precisamos ter consciência. E precisamos nos lembrar dos juízos de Deus. E esses mesmos juízos, quando a gente pensa na arca, o juízo de Deus sendo sobre cada pessoa ali, com exceção de 8 pessoas e os animais, o resto todo estava do lado de fora da arca. E clamava, abre a porta, gritos, desespero, dor. E a porta não se abria, porque quem fechou essa porta foi o Senhor. Só estão na presença do Senhor aqueles que adentram esta arca, adentram a presença do Senhor, adentram a intimidade de Deus. E depois que o tempo se findar, não adianta gritar, chorar, se espernear, porque não adianta, não vai abrir, não tem mais essa oportunidade. Eu preciso me lembrar que Deus, assim como Ele libertou o povo da escravidão de Israel, e ia conduzir esse povo até uma terra prometida, nenhuma das pessoas que saíram daquele tempo de escravidão entrou na terra prometida, porque o juízo de Deus veio sobre aqueles que reclamavam, murmuravam. Todos eles morreram no deserto, o lugar da prova. Nenhum deles chegou à terra prometida. Na terra prometida chegaram aqueles que nasceram no deserto. E nós precisamos estar atentos, irmãos, quanto a essas questões. Deus, Ele usou um povo violento, um povo mau, um povo que destruía nações, que levava pessoas escravas como se fossem peixes, enfiando um gancho aqui embaixo, e esse gancho saía no nariz. E ele amarrava esse gancho no da frente, e ia trazendo esses escravos, como se fossem peixes. Um povo que destruía, estuprava mulheres, matava crianças, escravizava os homens quando não matavam. Este foi o povo babilônico usado por Deus para corrigir Israel, por causa de uma vida de idolatria. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos disse que Ele ia preparar um lugar, uma morada, e que Ele vai voltar para estabelecer um juízo final. E o juízo final é o juízo de um juiz que não é corruptível, um juiz que você não pode comprar, um juiz que você não vai enganar.
E o julgamento é aquele onde mas eu não falei isso, Senhor. E é como se passasse um telão, você falando aquilo que ele disse que você falou. Mas eu não pensei isso. Nesse dia, nessa hora, naquele momento você pensou tal coisa. Nós seremos julgados, irmãos, por pensamentos, por palavras e por ações. Se não for o sangue de Jesus para nos cobrir e nos purificar de todo pecado, nenhum de nós seríamos salvos. Porque todos nós, por natureza, somos pecadores. E nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar que existe um justo juiz que há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Nós precisamos nos lembrar, conforme o verso 55, lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite. A noite, quando ele diz aqui, ele fala da escuridão, ele fala do dia de sofrimento, ele fala da dor, ele fala do dia em que você não enxerga nada, num palmo diante do seu nariz, quando você está envolvido por trevas. Quando você está envolvido em trevas, lembra do nome do Senhor. Lembra desse nome. Porque é esse nome que vai te levar a obedecer a palavra do Senhor. É o juízo do Senhor que vai trazer paz ao seu coração. Porque o Senhor, Ele é justo. Ele é correto. Quando eu penso nos juízos do Senhor, eu tenho que saber quem eu sou e o que eu fiz e o que eu faço. Porque eu vou ter já uma prévia, um spoiler da minha eternidade. Nós muitas vezes nos enganamos, né? Nós achamos que, não, eu faço, eu não falto aos cultos, eu não falto às orações, aos estudos, eu estou sempre, né? Mas qual é a motivação por trás da sua presença nos cultos, nas orações, nos momentos de comunhão? É apenas para não ser cobrado religiosamente? Ou você está ali porque você ama estar na presença dos irmãos? Você ama estar na presença do Senhor? A motivação do seu coração, o que traz alegria à sua alma, é ouvir a palavra, é se debruçar sobre o poder do Espírito Santo, sobre a palavra, aproveitar a comunhão dos santos e trazer à sua memória falha, os grandes feitos de Deus na história e também na sua vida. Quando eu lembro do nome do Senhor, quando eu estou envolvido por uma escuridão tremenda, eu me lembro do nome de Jesus. Nome sobre todo nome, nome, único nome pelo qual importa que sejamos salvos, nome para quem e através de quem eu faço as minhas orações, elas são em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que me abre a oportunidade de chegar à presença do Pai. É o nome de Jesus que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É quando eu me lembro desse nome nos dias de escuridão. É como se eu estivesse dentro de um quarto escuro, tudo, você não enxerga nada, e de repente a luz se acende. É o nome de Jesus. Que quando Davi diz que ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É exatamente nesse momento, meus irmãos, é aí que nós precisamos nos lembrar do nome de Jesus. Nos momentos de dificuldade, é aí que nós precisamos nos lembrar do juízo de Deus. É aí que nós precisamos nos lembrar de que Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esqueceu de nenhum de nós. Deus está conosco. E muitas vezes o seu silêncio é para que nós possamos ali exercitar aquilo que nós aprendemos nos dias de paz.
Quando nós pensamos, né? Lá no comecinho, na minha aflição, o meu consolo é. Para cada aflição que você tem, existe um consolo de Deus para a sua vida. E quando eu busco o meu consolo, porque a pergunta é, qual é o teu consolo? Todo consolo, ele tem uma origem. Não é verdade? Toda lembrança, ela tem uma história. Sejam lembranças boas ou lembranças ruins. Assim como nós olhamos para a nossa vida, e cada um de nós aqui tem a sua própria história, tem as suas próprias lembranças. São lembranças boas e lembranças ruins. Quando nós olhamos para as Escrituras, ela traz para nós muitas e muitas histórias de homens e mulheres que viveram uma vida de obediência à palavra de Deus. E quando abre-se aquele baú, né, esse baú lindo de histórias que nos fortalece, que nos aviva, que nos dá alegria, Davi, ele diz que essa palavra, ela traz vida para ele. Esta palavra, segundo Davi, lá no verso 54, é o motivo do quê? Dos cânticos, dos louvores. Quando nós nos reunimos, o que nos consola é a palavra do Senhor. É ela que renova a vida em cada um de nós, é ela quem nos dá o avivamento, é a palavra de Deus quem nos aviva, é essa palavra que é o motivo de nós cantarmos, e ela precisa ser o conteúdo dos nossos cânticos. Ele diz aqui, olha, os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Qual é a casa da peregrinação? Qual é a sua casa de peregrinação? Você mesmo. Dentro do seu coração, o motivo pelo qual você canta, louva, transborda de alegria diante do Senhor, são as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida. Talvez você diga assim, pastor, mas não tem promessas assim que eu me lembre. Tudo o que você tem hoje, tudo o que você é hoje, são as respostas das suas orações. Se você tem uma família, eu creio que em algum tempo na sua vida você orou para ter uma família. Se você tem filhos, eu creio que em algum tempo da sua vida você orou para ter filhos. Se você está nesta igreja, porque em algum momento você orou ao Senhor, você foi encontrado pelo Espírito Santo, em que você precisava de consolo, e Ele foi o teu consolo, e Ele te trouxe a este lugar para ser cuidado, tratado, fortalecido, para receber vida, para transbordar de alegria, cantar ao Senhor e sair daqui para anunciar tudo o que Deus fez na sua vida para outras pessoas que também se encontram na mesma situação em que você se encontrava quando foi encontrado pelo Senhor. As nossas lembranças, quando buscamos o consolo para as nossas aflições, o lugar em que nós buscamos o consolo revela muito sobre o nosso caráter. Como assim, pastor? O lugar onde, quando você busca consolo para as suas aflições, esse lugar onde você busca o consolo vai dizer muito sobre quem você é. Como assim? Uma pessoa, um bêbado, ele vai buscar consolo aonde? Na cachaça, na mardita. Um cara que é viciado em jogo, ele vai buscar consolo aonde? No jogo, na jogatina. Um drogado vai buscar consolo aonde? Em mais uma picada, em mais um tapinha, né? Ele vai buscar consolo nessas coisas. Uma pessoa rica vai buscar consolo aonde? Na sua riqueza.
Uma pessoa que é escrava das compulsões. Eu compro determinada coisa não porque eu preciso, mas porque eu preciso comprar. Eu preciso gastar dinheiro. Ela vai se encontrar consolo aonde? No shopping. Tem 500 pares de sapato dentro de casa. Tem 300 mil vestidos. E aí fala assim: ai, eu tô sofrendo tanto, eu preciso do shopping, vou comprar um sapato. Fala, rapaz, mas outro sapato? É onde ela encontra consolo. Consolo passageiro. Porque é só o momento de você ir comprar. Comprei, agora estou bem. Aí você volta para casa, 5 minutos depois, eu estou desesperado de novo. Haja sapato. E o comércio vai se alegrando com o seu desespero, com o seu sofrimento. Por que você acha que a empresa de entretenimento ganha tanto dinheiro? Por exemplo, no tempo de pandemia, um dos ramos que mais cresceu no Brasil foi da prostituição, da pornografia. Por quê? A pessoa estava em casa, tinha que fazer home office. É muito tempo de ociosidade sem poder empregar o tempo em coisas realmente importantes e a mente vazia. E quando abria o baú das suas memórias, da sua história, não encontrava o juízo de Deus, não encontrava as promessas de Deus, não encontrava os feitos de Deus, mas encontrava uma voz que dizia: olha, você pode ter prazer, é só clicar aqui. Um dos sites que mais cresceu foi um site de adultérios que existe nos Estados Unidos, que veio para o Brasil. O Brasil agora é o segundo em número de clientes, de usuários nesse site de adultério. Você está cansado do seu casamento? Então, você entra lá e você pode ter um caso com quem você quiser. É só escolher. E o Brasil se tornou o segundo em termos de usuários no mundo. Lembra-te, Senhor, das tuas promessas, porque isso vai encher o nosso coração de esperança. Mas principalmente, lembra minha alma dos feitos de Deus na minha vida. Quantas vezes o Senhor te abandonou? Fala para mim, quantas vezes o Senhor te deixou sozinho? Quantas vezes o Senhor te deixou passar por necessidades? Quantas vezes o Senhor falou: olha, você não vai comer nada hoje porque não tem nada para te dar hoje? Quantas vezes o Senhor abandonou você quando você fez uma oração realmente sincera, de coração? Quantas vezes você foi deixado sem o consolo do Espírito Santo? Nós precisamos forçar a nossa mente, irmãos, a se lembrar dos grandes feitos de Deus nas nossas vidas. E à medida que isso for acontecendo, você vai se lembrar do nome do Senhor Jesus nos momentos de dificuldade. Você vai se lembrar que Deus é um Deus justo, que assim como Ele corrige a quem Ele ama, Ele também restaura aquele que está caído. E nós precisamos realmente trazer à nossa memória isso. Essa palavra, irmãos, lembra que eu falei para vocês logo no comecinho que o Salmo 119 ele está dividido em 22 porções e cada porção ela tem como início uma palavra do hebraico, uma letra do hebraico. A letra dessa passagem, dessa porção é Zayin. Essa letra do hebraico, no hebraico a gente não tem número, não tem número que nem a gente tem no português, 1, 2, 3 e tal. Cada número ele está associado a uma letra. E a letra desta passagem, o número desta passagem que está associado à letra Zayin é o número 7. Número da perfeição de Deus. Essa letra no hebraico, ela representa tanto a guerra quanto o alimentar-se. Porque quando falta o alimento, nós entramos em guerra. Quando falta o pão, se torna um motivo de guerra nos lares, na sociedade, nos países. Sempre que falta o pão,
nós encontramos um motivo para brigar, para guerrear. E essa questão, irmãos, ela acontece não só com o pão físico, mas também com o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Quando falta o pão espiritual para alimentar a sua alma, você entra em guerra com Deus, porque o seu coração se endurece. Você resiste à palavra do Senhor e começa a dar ouvidos ao seu inimigo. Começa a dar vazão aos desejos da sua carne. E nessa guerra, aquele que for melhor alimentado é o que vai vencer. Se for o Espírito que habita em você, alimentado espiritualmente, perfeitamente pela palavra perfeita de Deus, você vencerá uma guerra espiritual e ela vai refletir na sua vida física. E isso aqui, essa porção da palavra, irmãos, é uma introdução para o Shabat que a gente vai conversar. Depois, na sexta-feira que a gente vai fazer o estudo, eu vou mostrar para você o que esse texto tem a ver depois com o Shabat de Deus, que é extremamente importante, que estão ligados. Qual é o teu consolo? O que é que te consola nos dias de sofrimento, nos dias de aflição, nos dias de dificuldade? Aonde você vai buscar consolo para a sua alma? O meu consolo, o consolo da minha alma para os meus dias de aflição e sofrimento, se encontram na palavra de Deus. O meu consolo, a minha cabeça descansa e repousa sobre 3 travesseiros. 3 travesseiros. O poder eterno de Deus, a sabedoria eterna de Deus e o amor eterno de Deus. Porque conforme a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 1:24, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. 1 João 4:8 diz que Deus é amor, e todo aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Então o consolo para a minha alma, o consolo nas minhas aflições, está no poder, na sabedoria e no amor de Deus. Que nós possamos também descansar e encontrar consolo no poder, na sabedoria e no amor de Deus. Que nós possamos nos lembrar que Deus, Ele não se esquece de nenhum de nós. E nas noites de dificuldade, na noite escura da alma, como diz São João da Cruz, nós temos um Espírito que é santo e que é conhecido como o Consolador. É o Paráclitos. O Paráclitos é aquele que se ajoelha ao seu lado quando você está ajoelhado, rogando a misericórdia e a graça de Deus. É quando você se encontra numa tremenda escuridão, trevas realmente profundas, e você já não tem mais para onde correr e nem mais o que fazer. Sabe quando você está no fundo do poço? E aí você olha para cima. E quando você olha para cima, você sente o hálito do Espírito Santo ao seu lado, te dizendo: eu sempre estarei com você. Irmãos, nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus e tomá-las para as nossas vidas. Nós precisamos nos lembrar de que Jesus disse: olha, eu vou preparar um lugar. Não foi isso que foi ministrado aqui no louvor hoje? Eu vou preparar um lugar para vocês. Mas Ele não falou só que Ele ia, Ele falou que Ele vai voltar para buscar. É uma promessa. Agarre-se a essa promessa. O Senhor nos prometeu que nunca estaríamos sozinhos, de que Ele sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Não foi isso? Não é uma promessa de Deus para nós? E por que a gente acha que Deus nos abandonou? Deus não é homem nem filho do homem para que minta ou para que se arrependa.
Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la até a volta de Jesus o Cristo. Promessa de Deus, irmãos. Assim como o Apocalipse tem um monte de promessas e juízos. E nós vamos passar por promessas de juízos, nós vamos ver promessas de juízos. E nós sabemos como temos vivido a nossa vida. Nós sabemos se hoje é dia de arrependimento ou não, se ainda vamos continuar endurecendo o coração. Nós sabemos disso. Mas o Senhor também sabe, porque Ele é um Deus que sonda mente e coração. E Ele quer trazer consolo à sua alma nessa manhã. Ele quer trazer libertação ao seu espírito. Ele quer trazer salvação à sua vida. Ele quer trazer salvação à sua casa. Mas nós precisamos estarmos dispostos a isso. Nós precisamos pegar aquele baú que a gente guarda um monte de lembrança ruim, que a gente nem se lembra mais, porque tem raiva de determinadas pessoas, porque está lá no fundo do baú. Pega esse raio desse baú e joga no fundo do mar. Exercita o perdão, irmão, na sua vida. Joga as mágoas, os rancores fora. Lembra que você fez com que o Filho de Deus fosse crucificado. E não tem pecado pior do que esse. E mesmo assim o Senhor te salvou. Mesmo assim você foi perdoado. E agora Ele diz para você: perdoa. Acolhe. Abraça. Restaura aquela amizade. Reconcilie-se com aquela pessoa que você cortou relações, porque você não é melhor do que ela. Você é tão pecador quanto ela. E mesmo assim o Senhor te amou. E mesmo assim o Senhor se entregou. E mesmo assim o Senhor derrama amor, graça e misericórdia no seu coração. Não a conta-gotas, mas Ele faz isso para transbordar em você, para que você possa também compartilhar com outros. Eu quero que você feche os seus olhos agora e que você comece a trazer a sua memória. Abra o baú das suas lembranças. Lembra daquelas pessoas que te fizeram mal. Vai perdoando elas agora no seu coração. Lembra daquelas pessoas que te trataram mal, que falaram mal de você. Lembra daquelas pessoas que zombaram de você. Lembra daquelas pessoas que te irritam, que tiram você do sério. Vai perdoando essas pessoas no seu coração diante de Deus. Se de repente o teu cônjuge falou algo que te feriu, que te machucou, coloca ele ou ela diante da presença do Senhor nessa hora. Se o teu coração está magoado com o filho, com o pai, com algum parente, libera perdão no seu coração nessa hora. Lembra que você já recebeu o perdão de Deus e esse perdão não é só para você, mas é para você compartilhar com outros. Lembra que você recebeu o amor de Deus e por que você resiste tanto a amar as pessoas completamente? Você ainda mantém resistências. Jesus já derrubou os muros de inimizade que existiam entre você e essas outras pessoas. Por que você ainda insiste em construir novamente muros de inimizade contra outros seres humanos? O Senhor te chama para perdoar, o Senhor te chama para acolher, o Senhor te chama para transbordar, o Senhor te chama para realmente encontrar consolo na sua palavra, nos momentos de oração. Esse é um texto que te convida, irmão, irmã, à obediência à santa palavra de Deus, uma palavra que diz para você amar a Deus com todo o seu coração, sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e ao seu próximo como a você mesmo. Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, Rei do universo, louvado seja o teu nome. Nós colocamos diante de ti nessa hora, Deus, todo o nosso ser, todo o nosso coração. Nós rogamos ao Senhor que nos sonde mente, coração, alma, que o Senhor veja as nossas emoções e pensamentos. Abra, Senhor,
os baús mais profundos e mais escuros do nosso ser. E mexe, Senhor, em tudo isso. E tudo que o Senhor encontrar em nós que não agradar ao Senhor, jogue fora, Pai. Arranque de nós, mesmo que isso nos deixe tristes, mesmo que isso nos cause uma dor momentânea, mas aquele que causa a ferida também é fiel para cicatrizá-la. Faz de nós aquilo para o qual o Senhor nos chamou, Senhor. Verdadeiros adoradores, homens e mulheres que adoram em espírito e em verdade, seres humanos que encontram prazer na leitura da Tua palavra e na obediência a essa palavra. Que nós possamos realmente, Senhor, viver assim como Davi viveu, Senhor, mesmo que muitas pessoas orgulhosas e zombadoras, escarnecedoras, falem mal da sua fé, que zombem do desejo de santidade do nosso coração, que nós não nos afastemos do Senhor e nem da Tua lei. Que o desejo do nosso coração seja viver uma vida de fé, não por vistas, mas por fé, por uma vida de santidade e não de promiscuidade, uma vida de santidade e não de adultério ou de pornografia, uma vida de consagração ao Senhor Deus, de mente, de coração e de atitudes. Que nós possamos desejar essa vida para nós, e que o pecado cause indignação no nosso ser, no nosso interior. Deus Todo-Poderoso, que nós possamos olhar com um olhar de graça, Senhor, ao nosso irmão, mesmo que peque, mesmo que fale contra nós, que nós possamos andar uma milha mais, que nós possamos estender, ó Pai, a nossa mão para acolher e não para julgar, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, transbordar de louvor dentro do nosso coração, ao ponto, Senhor, de romper em júbilos de alegria nos nossos lábios, pela Tua palavra, pelas promessas que o Senhor tem para nós, como seres humanos, como igreja do Senhor, uma promessa de cura, de libertação, de restauração, de reconciliação, uma promessa de vida eterna, de vida em abundância, de uma eternidade ao lado do Senhor, uma promessa de que não haverá mais dor, sofrimento ou choro ou lágrimas, tudo será recolhido, para que possamos desfrutar do prazer da vida, do prazer daquilo para o qual nós fomos criados, de viver uma vida para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós oramos ao Senhor, Deus, nós suplicamos a Ti, Pai querido, que o Teu amor, Deus Todo-Poderoso, que a Tua graça em Cristo Jesus nos foi revelada, e que o amor, que a graça e a consolação e a comunhão que nos é revelada no Espírito Santo, que elas nos alcancem todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor nos chame para si, ou até que os céus se abram no romper das trombetas e o Senhor Jesus volte para estabelecer o julgamento eterno. Que nós sejamos consolados e conduzidos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela consolação, pela comunhão, pelo poder, pela sabedoria e pelo amor eterno de Deus, para a glória de Deus. Assim nós oramos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Qual é o teu consolo? Aonde você busca consolo? Isso vai dizer quem você é na eternidade. Filho e filha de Deus ou condenado? Que o Senhor Jesus, Ele fale aos nossos corações, cada instante da nossa vida, e derrube toda e qualquer dureza que possa existir dentro de nós, para que o nome dEle seja glorificado em nós e através de nós. Vão em paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus.